Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para nosso momento de oração, nosso momento com Deus, onde a nossa vida diante dele nós colocamos, depois de alguns dias afastados desse momento, por tantos compromissos. Nós estamos aqui para celebrar mais um momento que para nós é bastante bonito, é válido, nos coloca bem na presença de Deus. Que Deus seja louvado pelo iniciar desse dia, Deus seja louvado pela nossa vida. Mais um momento maravilhoso de rezar. E precisamos rezar e rezar cada vez mais, colocar diante de Deus a nossa vida, pedir que o Senhor sempre venha em nosso auxílio com muita força, com muita alegria, abrindo tantos os nossos caminhos, e Ele vai nos ajudar cada vez mais. Por isso, um bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que o seu dia seja abençoado, que Deus coloque a mão sobre você, que Deus olhe por cada um de nós e com certeza Ele vai vir nos ajudar. Hoje, mais do que nunca, uma palavra muito forte de nosso Senhor Jesus Cristo é colocada no nosso coração. Jesus quer permanecer conosco. Sim, Jesus quer permanecer conosco na nossa vida, na nossa casa, aonde a gente está. Jesus quer tocar sempre o nosso coração, quer sempre ser essa presença tão bonita. Por isso que a gente vai ver hoje, algumas expressões bastante bonitas de Jesus. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. O que é isso, O que é isso? Isso é presença. Presença de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Uma presença que nos faz muito bem. Uma presença que nos alimenta. Uma presença que nos restaura. Uma presença que abre caminho. Uma presença que nos fortalece. E é por isso então que eu digo a você mais uma vez, Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abra todos os teus caminhos. Que hoje nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez coloque a mão sobre você, coloque a mão sobre a sua casa e que as coisas vão para a frente. Entreguemos tudo hoje ao Senhor. Então seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Se você quiser compartilhar este momento de oração, compartilhe. Se você quiser marcar alguém, marque. Se você quiser convidar alguém para estar aqui rezando, faça isso também, tá? A gente vai colocando tudo isso bem na presença do Senhor. E vamos agora, então, rezar pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Vamos, então, rezar? Diga junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta força, que esta presença do Espírito Santo na nossa casa, na nossa vida, sempre nos ilumine, sempre abra caminho, sempre nos ajude, sempre nos acompanhe em todos os momentos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus
que nos reuniu no amor de Cristo. E Ele é bendito, Ele nos reúne no seu amor, Ele nos dá muita força, Ele nos dá muita coragem e aqui Ele está para nos ajudar. Palavra de Deus hoje, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. João, capítulo 6, versículo 35 ao 40. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui hoje, meu irmão, minha irmã, palavra de Deus que hoje é direcionada a você, a sua casa e a sua família. Palavra de Deus hoje que vai nos ensinar uma coisa muito forte, uma coisa muito bonita. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. E é isso mesmo, né? O Senhor, então, nos pede esta ressurreição tão bonita. O Senhor hoje diz que nenhum de nós, né? Deus tem uma vontade muito grande, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós desanime, que nenhum de nós deixe de existir, que nenhum de nós fique para o lado, que nenhum de nós fique, né, para cá ou para lá. Hoje, né? Hoje nós precisamos desta força para ajudar a Deus, nos ajudar cada vez mais. E assim é muito belo, assim é muito bonito, assim as coisas vão se transformando na nossa vida. Que o Senhor nos ajude cada vez mais. Que o Senhor seja esta força na nossa casa e na nossa vida. Quando Jesus diz assim: a minha vontade, a vontade do Pai, é que nenhum se perca, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que tenha vida e tenha vida em abundância. E Jesus diz isso por causa de uma expressão muito bonita. A gente sabe que o mal existe, a gente sabe que as maldades do mundo existem, a gente sabe que tudo isso existe. É por isso, então, né, que a gente pode, que a gente deve dar esse passo tão bonito e esse passo tão especial. Sabe, o mal, o demônio, né, ele é como um leão que está aí rungindo, né? Ele é como um leão que está ali rungindo, à espreita para nos atacar. E existe uma imagem muito bonita, né, das savanas
da África que a gente pode ter muito no nosso coração, né? Quando o tentador tenta tirar a nossa vida, tirar a nossa alegria e não deixar a gente seguir em frente. Sabe, tem uma coisa muito bonita, tem uma coisa muito especial, tem uma coisa muito bela, sabe, que a gente pode colocar na nossa cabeça. Eu não sei se você já viu, né? Talvez uma reportagem, talvez um vídeo, talvez até um filme, né? De como o leão ataca a sua vítima, né? De como ele ataca a sua presa. Ele fica à espreita, ele fica olhando o grupo, né? E ele escolhe aquela que é mais frágil. Talvez alguém que está com uma pata machucada, talvez alguém que é novo e não tem experiência para correr, talvez alguém que já tem dificuldade para correr, né? O leão fica ali, à espreita, escondidinho, observando, e ele fica escolhendo a sua vítima, né? A sua presa nunca vai ser o mais forte, a sua presa nunca vai ser o mais veloz, a sua presa nunca vai ser, né, aquele que é mais ágil. Por quê? Porque ele sabe que vai escapar das suas garras. E o inimigo, ele é assim, né? Ele também fica nos observando, né? É por isso que Jesus diz hoje, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Olha a expressão tão bela hoje que Jesus fala para nós e para a nossa casa. Não vai ter mais fome, não vai ter mais fome, né? Não vai ter mais sede, ou seja, a gente vai estar forte, veloz, porque na hora do ataque do inimigo, ele não vai ao encontro de quem é forte, de quem está preparado, de quem consegue se defender. Ele vai, né? Ele vai ao encontro de quem está fragilizado, de quem está com medo, de quem não consegue fugir, de quem não consegue resistir. E aí a gente, né? Você já deve ter visto algum filme da vida selvagem. É sempre quem é mais frágil, quem é descuidado, né? E aí ele vai e dá o bote, ele separa o mais fraco, né, do bando todo, para ele fazer a sua refeição. Assim também é o inimigo. Assim também é o inimigo. Olha, ele vai observando a nossa fraqueza, as brechas que a gente vai dando para nos atacar. Por isso que hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta: que nenhum se perca, que nenhum mora, que nenhum desista, que nenhum seja presa do inimigo. Essa é a vontade do Pai. E é por isso então que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha o recado de Jesus para nós e para a nossa vida. Olha o recado de Jesus para a nossa casa. Olha o recado de Jesus para o nosso ambiente. Olha o recado de Jesus para cada um de nós. É que a gente se fortaleça. É que a gente busque nele a força. É que a gente busque nele esse cuidado. É que a gente busque nele esta paz. É que a gente busque nele uma coisa muito forte, a sua força, a sua presença para resistir às investidas do inimigo, para estar forte, para não desanimar, para não cair. Quando Jesus diz: quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede, sabe? Jesus está dizendo assim: todo aquele que vem até mim vai ter a sua vida fortalecida. Vai ter dificuldade na vida? Vai. Vai ter vento contrário? Vai. Vai ter perseguição? Vai, com toda certeza. Mas olha só, vai dar certo. A coisa vai andar, a coisa vai progredir, né? É porque eu serei a sua rocha firme, eu serei a sua fortaleza, eu serei o seu amparo, eu serei o seu cuidado,
eu estarei junto, né? Eu ajudarei a fazer o caminho. Por isso que eu digo, né? Hoje muitas pessoas elas vão se afastando. Hoje muitas pessoas elas vão se afastando de Deus. Hoje muitas pessoas elas vão se afastando da igreja. Hoje muitas pessoas vão se afastando, né, de tantas e tantas da igreja por causa desse ou daquele escândalo, né? Porque às vezes não gosta desta pessoa, porque às vezes não gosta do padre, porque e aí veja como o inimigo, né? Veja como o inimigo é astuto, né? Eu te falava de como o leão, né, lá na savana, né, às vezes lá nas regiões da África, lá naqueles lugares mais selvagens, de como o leão escolhe a sua vítima, né, a sua presa. Ele observa o bando todo. Eu volto a dizer mais uma vez, ele não vai atacar, ele não vai atacar o mais ágil, o mais forte, quem consegue se defender, não. Ele vai escolhendo o mais frágil, aquele que está fragilizado, porque o bote é mais fácil, o esforço é menor e a certeza de conseguir esta vítima, esta presa é praticamente 100% certo. E aí a gente entende por que a gente está vendo algumas coisas acontecer na nossa sociedade. Quando uma família está destruída, quando uma família está destruída, quando uma família está dividida, veja, presa fácil do inimigo. Quando uma criança, um jovem, um adolescente não tem amor dentro de casa, não tem compaixão, não tem carinho, não tem ternura, não tem incentivo. Fora da casa tem, né, o mundo da droga, né? Ele está tão fragilizado que o tentador vai conseguir pegar ele, às vezes, com uma simples, né, promessa de, olha, experimenta isso que você vai ser feliz. Né? Veja, num casamento, o que é um casamento que está em crise? É quando, às vezes, né, ou o esposo ou a esposa não quer algo a mais, ou vai relaxando, né? Não tem afeto, não tem carinho, não tem o seu momento íntimo, não tem aquele momento só a dois. E aí começa aquelas conversas, né? Muitas vezes começa, né, com aqueles vídeos que a gente vai vendo no TikTok, aqueles vídeos, às vezes até de pornografia que a gente vai vendo aqui, que a gente vai vendo ali, né? E aí o que acontece? Às vezes aquela conversa no WhatsApp, às vezes aquela conversa mole, e quando vê, a gente não consegue mais, a volta de um casamento. Por quê? Aí já começa a acontecer uma traição, aí já começa a acontecer um encanto, aí a pessoa já não suporta mais o outro, não quer mais conviver. Olha só como o inimigo ele estuda a fragilidade. Quando as pessoas se afastam da igreja, né? Como eu escuto, padre, eu não vou mais na igreja, porque as pessoas que vão na igreja, né, são pecadoras, né? E às vezes, né, vejo o inimigo até mostra, às vezes, o pecado, né, do padre, do pastor, daquela liderança, daquela pessoa que está na frente, mostra para os outros, para quê? Para aqueles que estão fragilizados se afastar. E quando se afastou da igreja, é presa fácil do inimigo. No caminho certo, no verdadeiro. A gente vai entendendo isso. Como é importante a gente, né, se alimentar. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Né? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Por que Jesus está dizendo isso? Porque a gente precisa se fortalecer. A gente precisa se fortalecer. A gente precisa dar esse passo. A gente precisa melhorar cada vez mais. A gente precisa estar forte. Eu volto a dizer, eu vou usar de novo aquela expressão que eu usei lá no comecinho. Vou usar de novo porque
né? Quando eu rezava esse texto, me chamou muito a atenção esta lembrança que veio na minha mente, né? Veja, o leão, quando ele quer caçar a sua presa, ele fica observando o bando, ele fica olhando o bando, e ele vai escolher o mais fragilizado, aquele que não consegue fugir, aquele talvez que está machucado, talvez aquele que é filhote, talvez aquele que está cansado. Por quê? O bote é certeiro. O inimigo sabe, né? O inimigo sabe quem está fragilizado. E se a gente for ficando cada vez mais fragilizado, ele vai nos atacar. Ele vai dar o bote certo. Ele vai vir, né? Ele vai esperar o momento certo. Você entende por que hoje, esta palavra de Jesus, você entende por que hoje Jesus diz que não vai ter mais fome, não vai ter mais sede? Não é a fome física, não é a sede física, não. É, né? O afeto, é a autoestima, é a vida espiritual, é a nossa vida emocional. Tudo precisa estar em ordem. Tudo precisa estar em ordem. O Senhor quer, e o Senhor quer nos ajudar cada vez mais. Então, cuidado com as tuas carências. Cuidado com as tuas fraquezas. Cuidado, né, com as tuas limitações, porque esse é o campo fértil. Esse é o campo fértil para o Senhor atacar, para o inimigo atacar. E aí Jesus diz, né? Qual é a vontade do Pai? É que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Deus te ama tanto, te quer tão bem, quer te ajudar. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade tão forte do Pai. Essa é a vontade, né, de um Deus que sempre vai estar nos ajudando e vai abrir os nossos caminhos. Veja, então, né? Cuidado para você não ir se fragilizando. Cuidado para você não ir desanimando. Cuidado para você não pegar um caminho que não tem volta. Porque o inimigo está à espreita. E o Senhor quer te fortalecer. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer abrir os teus caminhos. O Senhor quer estar junto de você. O Senhor quer conduzir toda a tua vida. Sabe? E aí as coisas, elas serão tão diferentes. As coisas serão tão bonitas. As coisas darão tão certo. As coisas, elas vão para a frente. Vamos fazer isso? Sempre se fortalecer no Senhor, sempre buscar o Senhor, sempre dar esse passo, e o Senhor vai conduzir a nossa vida cada vez mais. Então, estamos finalizando, né, nosso momento de oração. Te agradeço por poder estar aqui, né, rezar contigo. A gente ficou uns dias afastado desse momento, né, porque a gente tinha nosso retiro de Crisma. Era feriado aqui de Rio Negrinho também, tinha outras programações, né? Mas hoje retomamos aqui, né? Hoje retomamos aqui, né? Como alguém diz, tão especial aqui no Instagram, né? A vida em comunidade é igual a um rebanho. Uns ajudam os outros para que se sintam, né, melhores. Nos momentos fragilizados, um ajuda o outro e todos se dão bem. Olha que testemunho bastante bonito, né? Então é assim. Vamos pedir a bênção para esse dia. Qual é a nossa frase do dia? Qual é a nossa frase do dia? Quero me fortalecer no Senhor. Diz ali em voz alta. Quero me fortalecer no Senhor. Diz para você. Quero me fortalecer no Senhor. Essa é a nossa frase do dia. Se você quiser escrever ali, escreva. Quero me fortalecer no Senhor. Escreve ali. Esse é o teu testemunho. Esse é o teu testemunho de fé. Esse é o teu testemunho. Quero me fortalecer no Senhor.
quero me fortalecer no Senhor. Vai escrevendo ali, vai escrevendo ali. Esse é o teu testemunho. Quero me fortalecer no Senhor. E o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te acompanhar. O Senhor vai colocar a mão sobre você. Escreva ali. Quero me fortalecer no Senhor. E Ele vai fazer isso e tudo isso vai acontecer na tua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugim. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E diga, sempre para você, a nossa frase do dia. Quero me fortalecer no Senhor. Quero me fortalecer no Senhor. E Ele vai te ajudar cada vez mais. É dele que vem a tua força. Um bom dia. Que Deus te abençoe sempre.